Gravar este vídeo para a gente falar um pouco sobre a geopolítica, as tensões que cada dia que passa está aumentando, né? Todo dia está tendo uma escalada aí e os conflitos são conflitos mais regionais, né? Eu particularmente acredito que nós já estamos vivendo em uma terceira guerra mundial. Se ela vai tomar proporções como foi a primeira e a segunda, não sabemos, né? Mas tudo indica que sim. Eu acredito que nós já estamos no início dela, né? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial não aconteceu assim de um dia para o outro. Todos os países resolveram brigar. Eles estavam dormindo, aí acordou de manhã, vamos brigar. Não foi assim. A Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a Alemanha nazista com Hitler, ela começa a invadir os países aos poucos, daqui a pouco todo mundo resolve comprar a briga e aí virou o que virou. É claro que a Segunda Guerra Mundial, ela é dita assim, porque foi uma proporção de vários países, né? Mas a Segunda Guerra Mundial praticamente foi em toda a Europa, né? Não teve na América. Teve um ataque, por exemplo, do Japão em territórios americanos, né? Na ilha americana. Mas foi algo isolado. E também teve o ataque americano no Japão. Mas o teor de guerra mesmo, né? De conflito maior, sei lá, 90% foi toda a Europa. Então, foi guerra mundial, mas não foi de proporções totais mundiais, né? Houve sim a maioria de países naquela época se envolvendo direta ou indiretamente. Já agora, numa terceira guerra mundial, querendo ou não, eu acredito que todos os países participariam, né? Principalmente se a guerra for escalado ao conflito nuclear. Todos os países iriam participar, porque indiretamente, claro. Porque imagina, se o mundo entra em guerra nuclear, vai ter um inverno nuclear, né, que assim é chamado. Então isso tudo vai, a questão da fome, né? Cada país hoje depende de transações. Por exemplo, o Brasil ele depende do GPS dos Estados Unidos e a internet, né? Vamos supor que estoure uma terceira guerra aí, de vez, e o Brasil fique sem esse GPS. Querendo ou não, isso causaria um transtorno, né? Uma confusão tremenda dentro do Brasil. Então eu acho que todos os países, hoje o mundo está mais conectado. Então um país depende do outro, precisa de transações. O Brasil, por exemplo, exporta muita comida para o mundo. Então imagina, se o Brasil tivesse envolvido em uma terceira guerra mundial, isso afetaria o mundo todo. Mas o Brasil também precisa importar muitas coisas de fora. E então, assim por diante. Eu acho que o mundo hoje, se tiver uma terceira guerra mundial, será autêntica, será literalmente uma guerra mundial. E estamos vendo, cada dia que passa, o mundo escalando para isso, né? Como eu disse, para mim, particularmente, eu acho que já estamos, pelo menos no início. Espero que isso pare, né? Mas, para mim, estamos. Eu acho que o mundo hoje, as principais potências, né, estão ali já jogando um joguinho de xadrez, movimentando as suas peças para o confronto. E o que está me deixando mais intrigado e preocupado é com as escaladas que não param de crescer. E a que está me deixando mais assim foi essa escalada que teve dos Estados Unidos na Venezuela, né? E essas ameaças de invadir a Groenlândia, invadir o México, a Colômbia, né? Porque é o seguinte, vamos lá, quando o Putin invade a Ucrânia, hoje eu moro em Portugal, né, e cada dia que passa aqui na Europa em si tá tendo uma tensão, né, o medo da guerra da Ucrânia e a Rússia escalar por todo o continente europeu. Mas ainda assim, o que pelo menos particularmente me deixa mais preocupado com essa invasão dos Estados Unidos da Venezuela é porque os Estados Unidos, por mais que ele já invadiu outros países, nós sabemos disso, né? O próprio Iraque, o Afeganistão e tudo mais, ele já esteve envolvido, né, em outros países. Mas ele sempre foi o modelo de democracia e sempre foi o modelo de defender soberanias. E quando você vê um país que é modelo invadindo um outro território, né, que tem a sua soberania, é claro que eu concordo que o Nicolás Maduro era um ditador e que ele deveria estar fora do poder da Venezuela. Ele cometeu atrocidades na Venezuela, né? Então,
Eu concordo com isso, mas também eu não posso concordar que os Estados Unidos se ache no direito de invadir a Venezuela, fazer ataques em território venezuelano e levar o presidente da Venezuela. Então, é muito perigoso, é uma escalada para mim que foi a pior do que a da Rússia. Até porque o Putin ele já dava indícios que iria fazer isso, né? Já há muitos anos o Putin, é claro que nós sabemos que o motivo, né, da Rússia invadir a Ucrânia não é só a questão da NATO, né? No Brasil, a OTAN, de essa aproximação no leste europeu, de expansão. Nós sabemos que tem interesses em minerais, sabemos que tem interesse em terras raras, né? Ali no território ucraniano. Mas essa questão da NATO, ele já dava indício que ia invadir por conta disso, essa expansão da NATO se aproximando da Rússia. Ele falava muito que os russos estavam dormindo e acordando com várias armas, né, do Ocidente apontadas para suas casas e tudo mais. Então, quem acompanha a geopolítica já sabia que o Putin, uma hora ou outra, iria tomar uma ação, né? Nós não sabíamos se ia ser na Finlândia, se ia ser nos países bálticos ali, mas sabíamos, tudo indicava que ia ser a Ucrânia, né? Até a forma que ele falava que de forma alguma a Ucrânia poderia entrar para a NATO e tudo mais. Então já era algo meio que esperado para quem estudava que essa invasão ocorresse. Já os Estados Unidos é como eu disse, os Estados Unidos é um modelo, né? Tecnicamente é um modelo de democracia, um modelo de defender soberanias. E então ele fazer isso é mostrar para o mundo que hoje o mundo ninguém pode confiar em mais ninguém. Tanto é que as suas ações, né, ações do Trump em ameaçar a Groenlândia é preocupante, porque imagina a Dinamarca, né, que ela é dona da Groenlândia. A Dinamarca, ela entrou para a OTAN, já tem acho que entre 65 anos e 70 anos, eu não sei bem, mas eu acho que é isso. E ela sempre esteve disposta a estar no conflito, caso fosse acionado o artigo 5º, né? Se caso algum membro da OTAN fosse atacado, ela sempre esteve disposta a defender, né? E agora ela vê um aliado dentro da OTAN ameaçá-la a tomar seu território. Claro que a Dinamarca é isso aqui, a Groenlândia já é isso, né? Mas mesmo assim, isso não faz sentido algum. Inclusive, eu vi uma declaração, eu já não me lembro se foi do Trump ou foi de alguma pessoa importante nos Estados Unidos, mas ele disse, segundo a informação que eu vi, que ele falou que a Dinamarca não era dona da Groenlândia porque ela se acha no direito de ser dona da Groenlândia, sendo que ela tem o quê? 500 anos que anexou a Groenlândia fazendo parte do seu território, tipo 500 anos, quer dizer, é muita coisa, né? Eu acho que 500 anos é 500 anos, então um país não pode chegar aqui agora e ainda se achar dono deste território. Mas, resumindo, essa tensão que hoje a OTAN vive, né? Esse medo da OTAN se desmanchar, né? Por conta de um problema não externo, mas um problema interno. E às vezes eu fico até pensando, será que a intenção dos Estados Unidos não é essa também? É fazer com que a OTAN se desmanche? É fazer com que, por exemplo, porque a gente sabemos que o mundo, eu como cristão, eu oro todos os dias e peço a paz, né? Peço a Deus que os líderes tenham consciência e saiba que eles vão estar protegidos dentro de um bunker, vão estar protegidos, sua família, mas inúmeras, milhares e milhares, milhões de famílias vão estar sofrendo e chorando pela perca de um filho, pela perca de um pai, pela perca de um irmão, ou de mulheres também que esteve na guerra. Mas sabemos que o mundo se encaminha para isso, para uma guerra generalizada, onde vai utilizar armas de destruições em massa. Então, será que os Estados Unidos já não sabe que isso é inevitável, que é um embate, e aí a única forma dele sair sobrevivente é estar fora de tudo isso? É saber que, por exemplo, a China e a Rússia vão entrar em conflito direto com a Europa. Não tem como evitar isso, né? A forma que o mundo está hoje,
Porque o mundo, há uns anos atrás, é unipolar. Os Estados Unidos era a potência, ele com as suas frotas, né? Ainda hoje, os Estados Unidos tem 11 frotas, né? De porta-aviões, e ali você tem seus destroyers, tem os seus navios de escolta, tem seus submarinos, né? Faz parte dessas frotas. E os Estados Unidos, ele mostra um poder de dissuasão em qualquer lugar do mundo, né? Inclusive, por exemplo, agora com a situação no Irã, né? Essa última, de 2 ou 3 dias atrás, esse último aumento de tensões no Oriente Médio, os Estados Unidos está trazendo uma frota que estava no Mar da China para o Oriente Médio. Então a gente sabemos que os Estados Unidos ele projeta esse poder de dissuasão em qualquer lugar do mundo. Mas será que os Estados Unidos não percebeu que com o aumento da tecnologia, agora, por exemplo, com esses mísseis que a Rússia, né, já fez 2 ataques à Ucrânia, segundo eles, era um ataque teste, já esse agora foi, vamos ver mesmo, do Euroshnik, né, que é um míssil balístico e que é quase impossível de interceptá-lo. Ele voa acima de Mach 10, né? Recentemente, essa última agora, alguns dias atrás, ele atingiu uma velocidade maior que 13 mil quilômetros por hora. Então, será que os Estados Unidos não percebeu que ele tem poder de projetar em qualquer lugar do mundo com suas frotas, né, e com seus silos nucleares, seus submarinos nucleares, só que ao mesmo tempo ele, com a tecnologia que temos hoje, ele não consegue defender? E tá aí talvez a ideia do Trump de querer fazer essa cúpula, né? Que a ideia não era dele, os Estados Unidos já teve essa ideia no passado, só que com um embate muito forte da União Soviética, né? De que se os Estados Unidos levasse armas nucleares ou armas de defesa para o espaço, ia haver uma corrida armamentista no espaço que não seria bom, e aí os Estados Unidos desiste desse plano. Mas agora com o Trump, né, inclusive na segunda passagem dele agora, né, na segunda vez ele sendo presidente dos Estados Unidos, ele logo no começo ele já disse que ele tem intenção de criar essa cúpula, né, esse escudo antinuclear, antimíssil balístico nos Estados Unidos, com várias camadas. Será que os Estados Unidos não entendeu isso de uma vez por todas, de que ele tem poder de projetar, mas com a tecnologia que tem hoje, ele não tem poder de se defender? E talvez hoje seja mais importante, porque em uma época que estamos vivendo depois da Guerra Fria, onde vários países agora possuem armas nucleares, já não adianta mais você mostrar que você tem o poder de destruir outro país. Agora você precisa mostrar que você tem poder de se defender. Então o outro país ele tem que pensar o seguinte: não adianta de nada eu atacar ele, sendo que possivelmente eu não posso ferir, e no final eu vou ser ferido, entende? Porque qual é o poder da dissuasão nuclear? É mostrar para um país: você não me ataca, porque eu tenho um poder suficiente de te devolver com mesma força esse golpe, né? Então, muitas vezes as armas nucleares, muitas vezes não, as armas nucleares só foram usadas 2 vezes, em Hiroshima e Nagasaki. Mas o poder da dissuasão é isso, é dizer que eu tenho e de que você não pode me atacar. Porque se você me atacar, eu vou responder, né? Então, acaba que o país tem medo de atacar o outro. Mas com essa ideia agora de que vários países têm essa mesma tecnologia, né? E eu particularmente acredito que tem até países que tenha, mas que não fale por conta do medo das sanções e tudo mais, mas num eventual medo mesmo de um ataque iminente, eles vão dizer que tem, né? Numa situação muito complexa, uma situação muito difícil. Será que a ideia agora já não é essa? É de se defender, não atacar mais? Então o Trump ele volta com essa ideia de criar essa cúpula, de criar esse escudo nuclear americano. E para mim é preocupante isso, porque eu já consigo ver, eu não vejo muitas pessoas falando isso, mas com essa invasão à Venezuela, com a suposta invasão à Groenlândia, né? Essa questão de ameaçar o México, né? De ameaçar Cuba. Quando eu olho para a geografia, quando eu vejo assim um mapa, eu começo a enxergar que talvez os Estados Unidos esteja querendo invadir esses locais também por dinheiro, né? Como a questão da Rússia, lembra? Da Ucrânia, por questão de minério, por questão de terras raras, por questão de petróleo, né? Principalmente na Venezuela. Mas será que ele também não está de forma pegando pontos estratégicos para montar essa cúpula nuclear, né? E
Então, faça isso. Pegue um mapa do mundo e olhe. Você vê a Groenlândia em cima, aí você vai ver o México aqui embaixo, você vai ver Cuba. Quer dizer, você vai ver a Venezuela, você vai ver Cuba, aí você vai ver o México. Aí do lado de cima tem um Alasca. Possivelmente o Canadá, porque inclusive quando ele disse isso, ele falou, olha, se o Canadá quiser essa mesma proteção, né, fazer parte dessa cúpula, desse escudo nuclear, o Canadá tem que anexar aos Estados Unidos, né? O Canadá vai ser o próximo, vai ser mais um estado americano. Então, será que não é essa camada já que ele esteja já montando, sabe? Só que imagina, lembra lá no passado, quando os Estados Unidos tinha essa ideia de criar, né, essas armas fora no espaço para poder interceptar esses mísseis, que teve aquela confusão com a União Soviética. Será que não é a mesma questão? Tipo assim, porque, gente, vamos lá. Os Estados Unidos, o Trump deixou muito claro que está invadindo a Venezuela por conta do petróleo. Segundo ele, a Venezuela sempre roubou o petróleo americano, mesmo sendo petróleo venezuelano. Por quê? Olha a cabeça dele. Os Estados Unidos investiu, colocou empresas lá para poder extrair esse petróleo e a Venezuela tomou essas empresas e estava extraindo para ela própria. Então, ela estava pegando o seu próprio petróleo e roubando dos Estados Unidos. É meio confuso, mas segundo ele estava dizendo isso. Ele quis dizer isso. Então ele deixou claro que ele estava invadindo a Venezuela para tirar o Maduro do poder, né? Tirar não só o Maduro, mas tirar toda a gestão, né? Todo o governo ditatorial do Maduro, para implantar a democracia. Só que deixou muito claro que também é por conta do petróleo, que vai pegar o petróleo, que vai colocar empresas para poder extrair, americanas para poder extrair esse petróleo, e que vai tirar uma parte desse valor para dar à Venezuela, para a Venezuela crescer e se tornar um país economicamente melhor do que era. Mas vamos lá, se os Estados Unidos ele chega descaradamente e fala para todo mundo isso, eu estou indo para a Venezuela para pegar o petróleo venezuelano, um país, lembrando que era modelo de democracia, então tem algo muito maior por trás disso, que ele não revelou. Então eu penso isso, que Estados Unidos ele pensa em colocar na Venezuela uma dessas camadas dessa cúpula dourada, desse escudo nuclear. Até porque, imagina, os Estados Unidos chega para Portugal e fala assim, ó, Portugal, eu quero colocar aí alguns mísseis para interceptar mísseis balísticos para proteger os Estados Unidos. Aí você acha mesmo que o Portugal ia aceitar isso, né? Tipo assim, não, você vai colocar na minha casa mísseis para interceptar mísseis balísticos nucleares em cima da minha cabeça, você tá entendendo? Então nenhum país ia aceitar isso. Então só aceitaria aquilo que é seu, né? Por exemplo, no Alasca, ele pode colocar no Alasca. Porque o Alasca é dos Estados Unidos. O Alasca ele foi comprado da União Soviética, mas é território americano, então ele pode colocar lá. E não só, gente. Se a gente olhar ali Nossa, começou a chover, vai fazer um barulhinho de fundo. Mas vamos lá. Se a gente coloca a Groenlândia, se a gente olha para o mapa, a Groenlândia ela está num ponto muito estratégico. Até para colocar armas nucleares, ela vai estar muito mais próximo da Rússia do que os silos americanos. Sabemos que o poder de dissuasão maior é dos submarinos nucleares, tanto da Rússia quanto dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra, da China. Nós sabemos que o poder dissuasório maior... Ó, eu vou ter que dar uma pausa e assim que parar de chover eu volto com o vídeo, porque senão vocês não vão ouvir nada, tá bem? Já volto. Estamos de volta, pessoal. Infelizmente eu tive que parar de gravar, estava chovendo muito e ia atrapalhar o áudio, mas já está à noite. Bom, agora pelo menos estamos longe da chuva e está um pouquinho mais confortável, um pouquinho mais quente. Estava muito frio dentro do carro. Mas vamos lá, vamos voltando ao assunto que a gente estava abordando. A questão da Groenlândia, pronto. A questão da Groenlândia, para mim, é isso. Os Estados Unidos ele precisa da Groenlândia por fins financeiro, né? Porque na Groenlândia também tem terras raras, tem minerais e os Estados Unidos está de olho nisso. Tem a questão da rota também, né? Agora com o gelo descongelando na Groenlândia, vai aparecer algumas rotas marítimas, né? E vai fazer com que encurte o caminho, por exemplo, do Oriente para o Ocidente, e os Estados Unidos está de olho nisso, porque imagina, se ele toma posse disso, ele evita que a Rússia e a China, principalmente a China, tenha essa expansão, como está tendo nos últimos tempos, na crescente economia chinesa,
com a China exportando tudo. Então, ele tomando essa rota, ele já evita um crescimento econômico chinês, né? E claro, também ele vai utilizar por fins de aumento econômico americano. Mas além disso, tem essa questão, a questão dessa cúpula, né? Desse escudo dourado, né? Que ele fala. É o Gold Dome americano, que é para proteção do Estado americano e possivelmente até do Estado canadense, né? Do país do Canadá, se quiser se tornar um Estado americano. Bom, como eu estava dizendo, essa Groenlândia ela também não está só no ponto estratégico para fazer esse escudo, mas também está no ponto estratégico de ataque. E você hoje instalar armas nucleares em outros países é um pouco complicado, porque imagina, os Estados Unidos ele começa a instalar armas nucleares aqui na Europa, para se aproximar do Oriente, né, da China e da Rússia. Só que os países europeus também pensam duas vezes em colocar armas americanas, ainda mais depois dessa tensão que teve aí em relação à Groenlândia, né? E essa aproximação, querendo ou não, do Trump com o Putin. Então, você ter armas nucleares em outro país, o país que está abrigando essas armas nucleares pode ser primeiro um alvo, né? Porque se tiver um ataque do seu inimigo, ele vai primeiro tentar atacar essas instalações, né, onde abriga essas armas para evitar um contra-ataque. E segundo que, assim, todos os países eles sempre vão priorizar os seus interesses. Então, você coloca uma arma nuclear de hoje seu aliado, mas amanhã pode ser que não seja seu aliado, você está colocando uma bomba dentro do seu próprio território, né? Então, os Estados Unidos, ele tomando a Groenlândia, ele pode fazer a Groenlândia se tornar uma base, né, de até ataque com alguns silos nucleares e tudo mais. E isso vai se aproximar muito mais da China e da Rússia. Talvez também seja a preocupação do Putin, né, dos líderes russos, com essa escalada aí na Groenlândia, com envio, né, de tropas e equipamento europeu para lá, da OTAN, e com essa possível invasão americana com seus equipamentos também. Estados Unidos eles já operam uma base na Groenlândia, acho que mais de uma base na Groenlândia, e só que há poucos militares, né, não é um contingente muito grande, e equipamentos mais de monitoramento, né? Por exemplo, se na Rússia hoje lança um míssil, os Estados Unidos, através desses radares que estão na Groenlândia, nessas bases, eles conseguem monitorar a saída desse míssil. Então, não é muito difícil para os Estados Unidos, por exemplo, colocar tropas, aumentar o seu contingente ali na Groenlândia. Então, basicamente, eu acho que é isso. Eu acho que o intuito do Trump é fazer com que os Estados Unidos crie essa cúpula, esse escudo anti-míssil balístico nuclear nos Estados Unidos e fazer com que novamente os Estados Unidos tenham uma forma de dissuasão. Antigamente, como eu disse, a forma de dissuasão era de ataque, mostrar que eu posso te atacar. Hoje, não só ataque, mas também mostrar que você pode se defender de uma possível retaliação e um contra-ataque. E eu acho que é essa a ideia americana. Também penso que os Estados Unidos pode estar percebendo que o mundo está indo por um caminho que não há volta, está em rota de colisão com uma terceira guerra nuclear declarada, e ele vai tentar se afastar, por exemplo, da OTAN e fazer como foi na Segunda Guerra Mundial, né? Quando a Europa estava ali naquela guerra, naquele alvoroço todo, e os Estados Unidos estava enviando armas, estava enviando mantimento, e aí depois de muito tempo, com um ataque nas bases americanas do Japão, né? O Japão ataca as bases americanas e os Estados Unidos entra na guerra. Então talvez os Estados Unidos tenha percebido isso, né? Sabe de algo e agora está tentando se afastar da OTAN, para que quando a guerra começa eles falam, não, a gente estamos de fora, a gente não vai atacar ninguém, tudo mais, deixar o palco B, e assim ele consegue ter um resguardo. É claro que sabemos que se houver um ataque, os russos não vão
confiar nos americanos, né, os chineses, né, o Irã e a Coreia do Norte não vão confiar nos americanos dizendo que eles estão fora. Mas, de certa maneira, eles já conseguem trabalhar mais isso, sabe? Ele precisa de tempo para construir esse escudo, tempo para poder se organizar. A gente sabe que os Estados Unidos ele detém um arsenal gigantesco, né? Uma frota de dissuasão espalhada por todo mundo e ele já começa também a mover. Recentemente tivemos a notícia que os Estados Unidos estaria trazendo para o Oriente Médio, né? Saindo do mar da China, o USS Brian Lincoln, que é acho que é a terceira frota de ataque dos Estados Unidos, se eu não me engano. Essa frota do porta-avião, ela possui, normalmente anda com um cruzador, 3 destroyer, anda com um submarino de propulsão nuclear, não é de ataque nuclear, até porque os Estados Unidos, dificilmente os submarinos de ataque nuclear, eles andam com essas frotas. Pode acontecer de andar, mas eles gostam de colocar os submarinos de forma sozinha, né? Então, porque essas frotas elas chamam a atenção, né? Por exemplo, uma vez que os Estados Unidos desloca essas frotas, os outros países sabem disso através de imagens de satélite e tudo mais. Então, eles evitam que os submarinos de ataque nuclear estejam com eles. Mas possui um submarino de ataque convencional, mas de propulsão nuclear. Normalmente é o Los Angeles ou o Virginia, né? Então, normalmente anda um por cada frota. E também já há notícias não oficial pelo CENTCOM, né? Que é o Centro de Comando Central dos Estados Unidos. Normalmente, esse CENTCOM, ele comanda a região do Oriente Médio, do Golfo Pérsico, do Irã, do Iraque, do Afeganistão, da Síria, né? Da Ásia Central. Então, esse CENTCOM, ele oficialmente já disse que o USS Brian Lincoln está a caminho do Oriente Médio. Mas já há informações também que o USS George H.W. Bush também estaria indo para o Oriente Médio e aí aumenta ainda mais as tensões. Agora, voltando um pouquinho para a questão da Groenlândia, a gente, principalmente aqui na Europa, é um momento de muita tensão pelo seguinte fato: a Europa, ela por muito tempo, ela confiou, né, a sua segurança na mão dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, de certa maneira, até que cumpriu o seu papel, né, por muito tempo. Mas agora não tem como confiar mais, principalmente com essa questão da Groenlândia. Então você vê os países aqui agora preocupados em querer se armar loucamente, em querer estar no nível ali dos Estados Unidos, no nível da China, no nível da Europa, da Rússia. E até em questão de dissuasão nuclear, já conversas, já negociações de levar armas nucleares para a Alemanha, né? Armas francesas. Então tá essa loucura aqui na Europa, né? Esse medo e essa sensação de que meio que foi traído, né? Que os Estados Unidos já não quer mais fazer a proteção, já quer desmanchar toda a OTAN. E é como se, tipo assim, tivesse perdido muito tempo, né? E agora tem que correr o mais rápido possível. A gente vê até o Emmanuel Macron, né, tomando uma posição até de liderança aqui na Europa. E, bom, a sensação é essa, né, que a Europa está sendo traída pelos Estados Unidos e que eles precisam se armar loucamente para isso. Uma coisa que eu fiquei pensando esses dias primeiro a questão da NATO, né? É uma relação, por exemplo, quando a Rússia invade a Ucrânia, já há muitas negociações e discussões de países que fazem parte da NATO como agir. Alguns querem que a NATO, por exemplo, enviasse tropas para a Ucrânia, outros já era contra isso, outros já queriam mandar mísseis de longo alcance para a Ucrânia, outros já eram contra. Então já havia ali uma discussão tremenda, né? E agora com essa questão dos Estados Unidos, aumenta mais as tensões, porque por mais que os países europeus vão se unir, né, agora vão estar mais juntos, né, aparentemente no começo agora vão estar mais juntos para poder defender tanto do lado ocidental dos Estados Unidos, né, possível invasão na Groenlândia, ter que fazer uma frente a isso,
tanto do lado oriental, pela parte do leste europeu, né? Do lado da Rússia. Então, aparentemente, para já eles vão estar unidos, mas isso também já mostra, já está começando a mostrar uma coisa no futuro, né? Já tem uma projeção no futuro de que os países vão começar a discutir muito, porque eles já estão se armando loucamente. Agora você imagina, a França, ela vai começar tentar justificar, mudar o seu modo de dissuasão nuclear. Hoje, a dissuasão mais forte francesa é através de seus submarinos, mas ela já começa a pensar que não pode se depender só dos submarinos. Ela tem que ter mísseis como o Orishnik, por exemplo, né? Mísseis como o da China, né? Que passa de Mach 10 e de forma dissuasória. Então, eu só estou dando um exemplo. A França, ela vai começar a se armar. A Inglaterra, ela tem meio que uma dependência americana na sua dissuasão nuclear. Então, a Inglaterra, ela não pode simplesmente chegar e fazer um ataque nuclear, né? E sem ter uma relação com os Estados Unidos. Isso aí foi um segundo projeto, né? Da Grã-Bretanha, da Inglaterra, desde o seu início foi assim, foi de uma aliança com os Estados Unidos. Então, como que isso funciona a partir de agora, né? E outros países, por exemplo, a Alemanha já começa a querer ter armas nucleares. Então, você vai ter vários países europeus começando a se armar localmente e países vão começar a querer ter armas nucleares, porque se a NATO se desmantela, toda se desmancha, pode haver um conflito interno na própria Europa, né? Tipo, em questão de gastos, em questão de tipo de armas, né? E isso causa um pouco de medo, né? Porque todos sabem que a Europa, nos últimos conflitos, Primeira e Segunda Guerra Mundial, foi conflito entre próprio europeu com europeu. Então, como que vai ser isso daqui para frente, né? Se nós não temos mais a NATO, se nós não temos mais essa união, um país querer armar mais do que o outro, será que isso não vai acontecer uma corrida armamentista que vai prejudicar a própria Europa, no sentido de união, né? No sentido de ter as mesmas ideias, os mesmos conceitos, né? Será que um país vai ter um pé atrás com o outro? Então tudo isso é de se pensar, né? E eu acho que os líderes europeus têm que ter calma, paciência e tentar não deixar que esses atritos, né? Essas discordâncias nas suas discussões não leve a isso, a uma desconfiança de um amigo, por exemplo, de um país vizinho. Bom, é isso, pessoal. Eu acho que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas a gente conseguiu abordar aqui alguns assuntos, né? Principalmente em relação aos últimos acontecimentos, né? Os próximos vídeos vai ser vídeos menores e direto ao ponto, por exemplo, agora em relação ao Irã, né? Nos próximos dias, com a chegada desses porta-aviões, com essas frotas americanas, possivelmente vai ter uma escalada no Oriente Médio. E eu vou estar trazendo notícias, a questão da Groenlândia, né? Notícias, por exemplo, da Europa, né? Em relação ao envio de tropas e de equipamentos militares para a Groenlândia. Então eu tendo informações, vou trazendo novos vídeos e atualizando todos vocês. Bom, é isso. Eu espero que vocês, cada dia que passe, busquem esse tipo de conhecimento, né? Assim como eu também tenho que buscar mais conhecimento em relação à geopolítica, porque neste momento que a gente está vivendo é importantíssimo, né? Afinal, a gente temos nossas famílias, né? Temos nós mesmos e queremos proteger a nossa casa e tomar decisões quando tiver que tomar mesmo para a proteção de nós mesmos, nossos familiares. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês curtam e principalmente que vocês compartilhem, né? Compartilhe com um familiar seu, com um amigo e que as pessoas possam olhar com mais carinho e cuidado essas escaladas e espero que no final tudo dê certo, né? O que nós ora a Deus é isso, tá bem? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.